Na primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo de número 1, ele nos diz que ele junto com os apóstolos, eles tiveram um verdadeiro contato com a palavra. Quando se trata da palavra, ele está se referindo a Jesus Cristo, porque no versículo de número 1, do capítulo 1, ele diz o seguinte: as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então veja bem, neste momento eu estou aqui com a Bíblia Sagrada em minhas mãos. Eu estou tocando na palavra. Só que eu estou tocando na palavra através de um papel, ou seja, através da folha, né? As palavras estão aqui na Bíblia e eu estou tocando aqui na palavra, mas é a palavra letra, na palavra através do papel, através da folha. Mas quando o apóstolo João, ele nos diz que ele, junto com os apóstolos, tiveram um verdadeiro encontro com a palavra, quando ele diz que as suas mãos tocaram na palavra, ele está se referindo à palavra que é Jesus, mas não a palavra em folha, não a palavra em letra, não a palavra em papel, mas a palavra que agora ela estava em carne e osso. Ele está falando, olha, nós tocamos na palavra em carne e osso, na palavra física, nós tocamos em Jesus, mas não o Jesus Espírito. Nós tocamos no Jesus, no Deus homem, no Deus carne, no Deus simples. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, João, o apóstolo João, ele diz o seguinte, ele diz, olha, se nós, que somos cristãos, nós dissermos que temos comunhão com Deus, comunhão com Jesus, comunhão com a palavra, e nós andarmos em trevas, nós somos mentirosos, né? O que o apóstolo João está dizendo é o seguinte: não tem como uma pessoa que anda nas trevas, uma pessoa que anda numa vida errada, uma pessoa que tem uma vida desconcertada, não tem como uma pessoa que vive, que tem a sua vida fora do altar, dizer que tem comunhão com Deus. Ele está dizendo, essa pessoa, ela é mentirosa, porque só tem como ter comunhão com Deus aquele que anda de acordo com o que a sua palavra diz. No versículo de número 9 do capítulo 1, o apóstolo João, ele diz o seguinte, que se nós, que somos cristãos, se porventura acontecer de nós pecarmos, e é claro que nós pecamos, porque todos nós somos pecadores, nós somos santos, porém pecadores. O que quer dizer a palavra santo? Quer dizer separado, separado do mundo e separado por Deus, separado para Deus. Então ele diz o seguinte, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, existem dois tipos de pecador. Existe o servo de Deus, os santos de Deus, que eles pecam. Por que pecam? Porque são falhos, são errantes, são ignorantes, são pecadores, são homem, carne e osso, são falhos. E tem também existe também o outro pecador, que é o ímpio, né? Mas há uma diferença entre o pecador servo e o pecador ímpio. O servo, ele peca, mas ele reconhece que ele errou, ele reconhece que ele falhou, ele reconhece que ele pisou na bola, e ele faz o quê? Ele não se exalta, diferente do ímpio, ele não se orgulha, ele pelo contrário, ele se humilha, ele se derrama aos pés de Jesus,
ele ora, ele clama, ele pede perdão. Quem não lembra de Davi, quando ele peca com Batseba? Davi, ele se humilha. Davi, ele vai clamar a Deus, ele fala: Senhor, não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu rosto, não retires de mim o teu olhar, não se afaste de mim. Então, essa é a diferença. Existem dois tipos de pecador: o pecador que serve a Deus, que ele peca e ele se arrepende, e existe aquele pecador, aquele ímpio, né? Aquela pessoa orgulhosa. Ela está no erro, mas ela não aceita, vamos dizer assim, repreensão. Ela está no erro, mas ela não aceita alguém repreender. Ela está no erro, mas ela não consegue enxergar, ela não consegue notar que o que ela fez, o que ela faz, não está indo de acordo com o que a palavra diz. Louvado seja Deus. Meu querido, veja bem, o apóstolo João, ele diz também o seguinte: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Quando está falando de Jesus Cristo justo, automaticamente ele está nos dizendo que Jesus, ele além de gostar das coisas certas, além de fazer justiça, além de ser justo, além de ser fiel, ele é o varão reto, ele é o varão perfeito, ele é aquele que nunca pecou e nunca pecará. Jesus, ele nunca pecou nem em pensamento. Ei, veja bem, eu não sei qual que é a tua caminhada, eu não sei o que você fez, eu não sei o que aconteceu, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos diz que se porventura eu e você pecar, temos um advogado fiel que luta pela minha e pela tua causa, chamado de Jesus Cristo, o justo, Jesus Cristo, o fiel, Jesus Cristo, o meu e o teu advogado. Só ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque foi ele que veio até a terra, foi ele que se esvaziou de toda a sua glória, foi ele que se colocou no lugar de pecador e morreu na cruz do Calvário para que eu e você viesse ter a vida eterna, a salvação. Porque sabemos que todos nós já estávamos condenados, mas Deus, Jesus, é tão misericordioso que a Bíblia diz lá em João 16 que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, né, para que morresse na cruz, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que é o motivo para servir a Jesus? Por que eu sirvo a Jesus? Porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É somente através de Jesus que vem a salvação. Louvado seja Deus. Lá em João 14,6 diz o quê? Vai dizer o seguinte: Jesus, ele diz: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, salvação somente através de Jesus Cristo. Veja bem, no versículo de número 4 do capítulo de número 2, o apóstolo João, ele diz o seguinte, ele diz: aquele que diz eu conheço, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, ou seja, a palavra, Jesus, o Espírito Santo. Tem muitas pessoas por aí que a gente vai evangelizar elas no meio da rua, embaixo da ponte, no metrô, nos ônibus, nas praças, nas avenidas. Elas falam: eu já sirvo a Deus, eu já conheço a Deus, eu não preciso ler Bíblia para servir a Deus, eu não preciso congregar, ficar dentro de uma igreja de domingo a domingo para conhecer a Deus. Eu já conheço Deus. Só que o apóstolo João, ele diz o seguinte: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, ele diz o seguinte, que é um mentiroso e Deus não está nele, a palavra não está nele. Ei, meu querido,
Ei, minha querida, não basta simplesmente estar dentro de um templo feito por mão de homem, porque na verdade a igreja somos nós, mas é necessário o quê? É preciso ler a palavra e colocar a palavra em prática, porque existem duas formas de servir, na teoria e na prática. Quando se fala de teoria, é o quê? É a leitura, é o conhecimento, mas quando se fala de prática, é aí aonde que nós vamos fazer a nossa fé, fazer com que a nossa religião, fazer com que a palavra, fazer com que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, ela venha valer a pena na minha e na tua vida. João, ele diz o seguinte: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ei, veja bem, como que Jesus ele andou? Jesus ele andou fazendo bem. Como que Jesus ele andou? Jesus ele andou amando o próximo. Jesus ele andou pregando a palavra, levantando o caído, fortalecendo o fraco, dando uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Como que Jesus ele andou? Jesus ele andou completamente de mim, de você. Jesus ele não veio a este mundo para julgar, né? Jesus ele não veio como juiz. Jesus ele veio como Salvador, louvado seja Deus. Então, como que eu devo andar como Jesus? Ao invés de julgar, amar. Ao invés de apedrejar, abraçar. Ao invés de odiar, amar. Louvado seja Deus. Como que eu ando como Jesus andou? Fazendo as coisas que ele fez, pegando como exemplo as coisas que ele fez, trazendo para a minha vida e colocando em prática. O apóstolo João também ele diz o seguinte: aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em treva. Então não tem como eu dizer que eu estou na luz, que a luz está em mim, que eu sou de Jesus, que Jesus é meu, que Jesus é na minha vida, que a palavra do Senhor é na minha vida, que o Espírito Santo é na minha vida, que eu ando cheio do Espírito Santo, se eu não amo o próximo. Então o apóstolo João ele diz o seguinte: não tem como uma pessoa que diz que está na luz, que é da luz, que é de Deus, ela odiar o seu próximo. Aí vem a pergunta: e se nós somos de Deus? Se nós estamos andando na luz, por que nós não amamos o nosso próximo da maneira que a palavra diz? Por quê? Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos passando por um processo de libertação. Então, Jesus, junto com o Espírito Santo, a cada dia que passa, ele está nos lapidando, ele está nos ensinando, ele está nos capacitando, ele está tirando os carrapatos, está tirando toda a sujeira, ele está tirando tudo aquilo que não provém de Deus, né? Então o Espírito Santo, ele cada dia, ele trabalha na minha e na tua vida, ele vai lapidando, vai fazendo a limpeza, vai lapidando, vai trabalhando, vai operando, vai tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai ajeitando aqui, ajeitando ali, até ficar da maneira que Deus ele quer. Quem não lembra do ouro, o ouro ele precisa passar pela mão do homem, ele precisa passar pelo fogo, ele precisa ser queimado, porque o fogo ele tira as impurezas, e sabemos que o fogo é uma simbologia. O fogo ele simboliza o Espírito Santo. O fogo é um dos 7 selos do Espírito Santo. Por quê? Porque assim como o fogo ele queima, assim como o fogo desmancha, assim como o fogo ele dá forma, ele dá vida, ele purifica, bem assim é o Espírito Santo na minha e na tua vida. Ele nos purifica. Por isso que a Bíblia diz que a palavra nos purifica. Lá em João, no livro de João, Jesus ele diz o seguinte: ele disse para os judeus, João 8, vós já estáis limpos pela
palavra. Louvado seja Deus. A palavra, ela limpa. E a prova que a palavra limpa é que no Evangelho de João, capítulo 8, 32, está escrito: e disse-lhe Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que é a palavra? A palavra é Deus, a palavra é Jesus, a palavra é o Espírito Santo, a palavra é a Bíblia, a palavra é os mandamentos. Então, a prova que a palavra limpa é que o próprio Jesus ele falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas não basta simplesmente conhecer, é necessário colocar em prática. Porque para ser limpo, para ser liberto, não basta estar dentro de uma igreja, tem que ter renúncia, tem que largar, tem que deixar o pecado, tem que deixar de lado tudo aquilo que atrapalha a Deus. Lá em Provérbios, Salomão ele diz o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja Deus. Ele diz o seguinte, João: aquele que odeia seu irmão está em treva e anda em treva, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É isso que o inimigo ele faz quando não damos ouvido à palavra de Deus. Nós andamos cego. O que quer dizer cego? Não conseguimos enxergar as obras de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus, o trabalhar de Deus. Os nossos olhos não estão voltados para Deus, voltados para o céu, voltados para a palavra, focados em Jesus, mas os nossos olhos estão focados nas coisas da terra, nas coisas do homem, nas coisas materiais, nas coisas carnais. Ei, veja bem, o apóstolo João, ele diz também o seguinte, ele vai dizer, olha, jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Ele diz o seguinte, olha, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Ele diz, vocês não vão vencer, vocês já venceram. Por quê? Porque o diabo ele já foi vencido na cruz. Louvado seja Deus. João ele está falando para mim e para você. Ei, meu querido, não importa a idade, não importa se é jovem, não importa se é adolescente, não importa se é senhor, se é senhora, se é novo, se é criança, se estiver apegado com a palavra, se andar com a palavra, se ler a palavra, se colocar a palavra em prática, nada consegue te derrubar. Ele está dizendo, você não vai vencer, vocês já venceram. O segredo agora é o quê? É tapar as brechas e permanecer dentro da palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí ele ainda diz mais o seguinte, não ameis o mundo, nem o que o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós precisamos ter um certo equilíbrio. Por quê? Porque não podemos colocar as coisas do mundo acima das coisas de Deus. Por quê? Porque Deus ele tem que ser o primeiro na minha e na tua vida. Deus ele é a primícia. Deus ele tem que ser o primeiro, não a sobra, não o último. Deus tem que ser o primeiro na minha e na tua vida. E ele diz, olha, não tem como uma pessoa amar o mundo e dizer que ama a Deus, né? Porque Jesus ele diz o seguinte, não tem como eu e você adorar a dois deuses, adorar a dois senhores. Não tem como eu adorar a Deus e outra hora adorar a Baal. Ou eu adoro a Deus ou adoro a Baal. Tem pessoas que estão na igreja, são religiosas, porém elas acendem duas velas, uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Se a vela de Deus apagar, a do diabo está acesa. Se a do diabo apagar, a de Jesus está acesa. E não é assim que funciona, porque a palavra diz, Jesus ele diz que não tem como de uma fonte jorrar duas águas, ou jorra água doce ou jorra água salgada. Então precisamos ter um equilíbrio, nós precisamos ser sábios, estamos no mundo tem coisa boa, mas nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Louvado seja Deus. Olha só que palavra forte. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No versículo 19, do capítulo de número 2, o apóstolo João, ele diz o seguinte, ele diz, olha, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse
que são todos de nós. O que o apóstolo João está dizendo aqui é o seguinte, que tem muitas pessoas que aceitam a Jesus, só que elas acabam saindo, acabam se desviando. E ele está dizendo o seguinte, esses daí nunca foram de Jesus, esses daí nunca tiveram encontro com Jesus. Louvado seja Deus. Ei, meu querido, veja bem, lá em João 15, Jesus, ele disse, quando ele fala a respeito da videira, a respeito da videira, Jesus, ele diz o quê? Que ele é a videira, nós somos os galhos, os galhos, né? E ele vai dizer o seguinte, que se o galho não der fruto, ele vai fazer o quê? Ele mesmo, ele pega, corta e joga fora. Então, muitas das vezes a gente fica questionando, nossa, mas fulano tanto tempo na igreja, saiu da igreja, nossa, olha o que o diabo fez. Às vezes não foi o diabo, às vezes foi o próprio Deus que arrancou, porque a palavra é reta, a palavra é fiel. O que é que Jesus ele diz? Jesus ele diz, olha, vocês são a árvore, vocês precisam dar fruto, porque se a árvore não der fruto, se o galho não der fruto, eu mesmo corto e jogo fora, eu mesmo tiro do meio da vinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, no versículo 20 do capítulo 2, João ele diz o seguinte, ele vai dizer, olha, vocês que são servos de Deus, vocês têm a unção dos santos e sabei todas as coisas. Ou seja, ele está falando o que aqui? Que quem está com a vida no altar, quem tem o Espírito Santo de Deus não é enganado. E ele fala a respeito da unção. O que é unção? Unção é aquilo que Deus ele dá para uma pessoa ela desenvolver um certo trabalho dentro do ministério. A unção é a capacitação que Deus ele dá a uma pessoa para ela liderar, para ela, vamos dizer assim, para ela fazer uma determinada coisa dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, seja dentro ou seja fora. Mas quando se fala de unção, se fala de quê? De capacitação, porque a unção simboliza o quê? Poder. A unção simboliza o quê? A presença do Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo é um homem de visão, é um homem de revelação. Quem tem o Espírito Santo tem discernimento, não é enganado por ninguém. Louvado seja Deus. Ele está falando o seguinte, olha, vocês têm a unção, não sejam enganados pelo anticristo. O que quer dizer anticristo? Anticristo é aquela pessoa que ela é contra Cristo, já está falando, né? Anticristo, ela é contra as coisas que Jesus faz, as coisas que Deus faz. É uma pessoa contra a palavra de Deus. E aí ele diz o seguinte, no versículo de número 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. O que eu acabei de falar. Então, quem que é o anticristo? O anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Ele não crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, essa pessoa, ela não é nada mais do que o anticristo. Louvado seja Deus. João ainda diz mais o seguinte, ele diz, olha, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Então, tem muitas igrejas por aí que estão lotadas, porém, eles não crêem na Trindade, eles não crêem no Filho. E João ele diz, aquele que não crê no Filho não tem o Pai, aquele que não tem o Filho não tem o Pai, mas aquele que confessa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador da sua vida, ele não só tem o Filho, mas também tem o Pai. Louvado seja Deus. E ele diz, olha, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Jesus, ele não nos prometeu prosperidade, não nos prometeu riqueza. Quer ser rico? Vá trabalhar. Quer ser rico? Faça curso. Quer ser rico? Corra atrás, faça por onde. Jesus já te deu saúde, já te deu força, já te deu 2 pernas, 2 braços, entendimento. Você quer mais o quê? Louvado seja Deus. E no versículo de número 29, do capítulo 2, ele diz o seguinte, se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, todo aquele que pratica a justiça, que gosta das coisas certas, louvado seja Deus, este está em Jesus. Fique com esta palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?